sentiu inveja? Você já se sentiu inferior às outras pessoas? E naquele senso de que por mais que você faça, sempre tem alguém fazendo melhor que você? Não à toa tem aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Por que vem isso? A grama do vizinho é sempre mais verde é objeto referência e não autorreferência. Segundo motivo do porquê a gente deve praticar a educação espiritual, um dos principais pilares da educação espiritual, e porque eu acredito tanto nela como uma forma da gente construir uma humanidade mais consciente, mais harmônica e com menos violência. Autorreferência, você vai me ouvir falar muito ainda e foi um dos primeiros vídeos do meu canal. Esse pra mim é um grande aprendizado da espiritualidade e que eu vou insistir muito para que a gente pratique, para que você entenda, né? Porque como eu falo, por que eu tô fazendo essa recapitulação? Porque a espiritualidade, ela deve ser mundana, ela deve ser praticada, ela tem que ser sentida na nossa vida, né? Ela tem que ser prática. O que eu falar aqui não pode ser abstrato, filosófico simplesmente, você tem que sentir no seu coração, aplicar na sua vida para que ela possa transformar a sua vida. É esse o meu objetivo. Então, no mundo, né, a gente cria as pessoas, as crianças, eu acho, desde cedo, a competir e a comparar. Então a gente está sempre olhando para fora, sempre olhando para o outro e fazendo aquela medida. Nossa, mas fulano é assim, fulano tem tão mais amigos do que eu, fulano é tão mais bonito do que eu, fulano é tão mais bem sucedido que eu, fulano é tão mais inteligente do que eu, tão mais rico, teve tão mais oportunidades, viajou para todos os lugares do mundo e eu não fiz nada. Então, se a gente não presta atenção, a gente está o tempo todo olhando para o outro e se comparando. E quando a gente olha para o outro, duas coisas podem acontecer. Ou você se sente superior, com o ego inflado e olha a pessoa de baixo para cima, ou você se sente inferior e nunca suficiente. Uma grande coisa, né, aqui a gente já vai entrar na questão do ego e da essência, né? Então, o ego e o self. O ego, como que eu sei que eu tô apegada ao meu ego, que eu não tô caminhando para esse alinhamento com o meu ser superior, com o meu higher self? Se eu tenho esse sentimento constante de que por mais que eu faça, nunca é suficiente. Então o ego, ele tem muito esse sentimento de que eu não sou suficiente, não tá bom. Por mais que eu faça, por mais que eu procure ser melhor, sempre tem alguém melhor do que eu. Sempre vai ter alguém que vai estar melhor do que eu. Então, esse sentimento, gente, é uma coisa muito ruim. E é a raiz, esse sentimento gera medo. É a raiz da nossa sociedade, é o medo. Porque a gente foi criado nessa maneira de estar sempre olhando para o outro e se comparando com o outro. Agora, a autorreferência e a educação espiritual, quando você vai entendendo os princípios e aplicando na sua vida, você vai entendendo que, na verdade, você não tem que competir nem se comparar com ninguém. Porque a autorreferência significa você assumir o seu lugar único. Então, todos somos como células do todo. Não existe uma célula mais importante do que outra, né? As células, cada célula é importante na sua determinada posição, desde que ela esteja ocupando a sua precisa e exata função que foi feita para cumprir. Então é esse o princípio da autorreferência. Para a humanidade, o que isso significa? Não precisa ficar competindo, não precisa ter medo, ansiedade, ficar olhando para o outro e se sentindo superior ou inferior, porque você é simplesmente igual a todo mundo. Não existe. Qualquer diferença, ela é aparente e ilusória e são coisas do ego. O ego adora status, adora imagem, adora forma, adora todas essas coisas, né? O ego é isso, gente, é aquela coisa inflada, aquela coisa que precisa de... É o universo simbólico do ser humano, mais uma vez. Só que para esse lado ruim. Por quê? Porque se o seu ego foi moldado, e a gente sabe como a nossa sociedade vem moldando as nossas crianças, se o seu ego foi moldado no sentido da criança ferida, né? E a gente sabe que muitas das coisas que foram praticadas no passado com as nossas crianças e até hoje, elas são contra a nossa essência. E isso vai criando um ego fragmentado, ferido, com raiva, com mágoa. E aí a gente tá sempre querendo destruir o outro, sempre querendo ser melhor do que o outro, porque no fundo a gente se sente ameaçado, inseguro e com medo, porque a gente não se sente com valor, a gente não se sente bom o suficiente.
Mas quando você consolida a sua autorreferência, você vai entendendo, você conquista automaticamente a sua paz. Porque você entende que você não tem mais que fazer mais. Você simplesmente tem que realizar quem você é. Realizando quem você é e sendo o melhor que você pode ser, dando o melhor que você puder dentro do seu universo dos dons e talentos, lembra? Dons e talentos, a sua missão única, que é descobrir o seu Dharma, que é outra coisa que a gente fala nos vídeos, né, da tradição espiritual, o hindu, o budismo também fala do Dharma. Dharma é o que? Realiza o seu Dharma. O Dharma do fogo é queimar, o Dharma do guerreiro é guerrear. Qual é o seu Dharma? O seu Dharma é simplesmente aquilo, a sua estrela divina, o seu dom e talento. O que você faz de uma maneira única e singular, que te faz se destacar dos outros. Nenhum ser humano vai ser igual ao outro, e nenhum ser humano é melhor nem pior do que o outro. Todos somos células iguais e pertencemos ao todo de maneira igual. Autorreferência. Ao invés de ficar olhando para o outro, volta primeiro para mim. Primeiro para o meu centro. Quais são os meus desejos? O que vai dentro de mim? O que eu posso fazer de dentro para fora para melhorar a minha vida, para melhorar o meu entorno? Né? E não ficar me comparando, fulano está fazendo isso, então eu vou fazer também porque eu preciso fazer também. Não, você é igual a fulano? Você não é. Você tem o seu lugar único. Consolida a sua autorreferência, então você não vai ter mais medo, não vai ter mais ansiedade, raiva, inveja, porque você consolidou o seu lugar único. Então você não tem medo que ninguém roube o seu lugar. Esse lugar é seu.